Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E essa semana tivemos uma semana de correção esperada, né? Semana passada foi muito eufórica, tudo subiu. A única coisa que não corrigiu essa semana foi o Bitcoin, né? As criptomoedas. Isso daí está bombando e segue bombando. Agora, o mercado, principalmente o mercado americano, que subiu com muita violência, essa semana fez uma semana de correção natural, nenhum sinal de topo, de mudança de tendência, nada disso daí. Nós vamos ver isso daí tudo nos gráficos. Inclusive o vídeo deve ser mais rápido porque não aconteceu tanta coisa assim para chamar a atenção assim de divergência. As coisas continuam tudo na mesma direção, tá? Inclusive o Brasil também, que foi uma semana bem chata, né? Não aconteceu praticamente nada, tanto o índice quanto o dólar ficaram ali no mesmo lugar, small caps, não aconteceu muita coisa, né? E a boa notícia é que, apesar do mercado ter corrigido um pouco na sexta-feira nos Estados Unidos, o EWZ corrigiu pouca coisa na sexta-feira, só 0,4. Então, não devemos ter nenhum gap muito preocupante na segunda-feira, dado que foi feriado na sexta, o mercado estava fechado e o mercado internacional andou. Então, assim, até teve uma correção no SP 500, na Nasdaq, na sexta-feira, até um pouco mais intensa, mas não afetou tanto o EWZ, tá bom? E vocês vão ver que pelo gráfico diário é um pullback no topo, então por isso que não me preocupa, não mudou nada ainda da dinâmica do mercado, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui um mapa de calor um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver sempre, né? Esse daqui ele mostra o mundo inteiro, mas ele mostra setorial, né? Então nós temos aqui esse pedaço aqui que é tudo Estados Unidos, né? E aqui o resto do mundo, mas ele pega também criptomoedas, olha aqui, veja que as criptos estão bem verdes, né? O mundo inteiro aqui foi mais vermelho do que verde, com algumas exceções, como esse setor aqui, esses índices setoriais aqui são chamados reversos, né? Então, por exemplo, o SQQQ, ele opera ao contrário do QQQ. Então, se o QQQ está caindo, esse SQQQ está subindo, ele é o contrário, né? E nós temos aqui, olha só, as mid-caps, aqui as empresas grandes, os índices, né, SP500, QQQ, Dow Jones e tudo mais, e assim por diante. Então a gente vê aqui que, em geral, foi uma semana vermelha. Tá? Essa é a grande mensagem, principalmente aqui também no internacional. Nós vemos aqui, esse pedaço aqui é da Ásia, esse pedaço aqui é da Europa, aqui mercados emergentes, então todo mundo vermelho nesta semana, tá bom? Indo aqui para o VIX, essa semana aqui ele deu uma reagidinha normal, né? Ele veio aqui testar esse fundo, reagiu, mas continua aqui num patamar ainda tranquilo, né? Sem grandes preocupações. Olhando aqui os juros de 10 anos, continua subindo, então apesar da semana passada ter feito aqui esse candle que estava com toda a cara de topo, de reação nessa linha de tendência, essa semana aqui tivemos uma semana de alta nos juros nos Estados Unidos, né? O que não é um bom sinal, está demonstrando que o mercado está precificando um repique da inflação. Na Europa já foi um pouquinho diferente, né? Então nós tivemos aqui a confirmação aqui desse topo, né? Perdendo o fundo aqui, segue esse zigue-zague de baixa e essa linha de tendência respeitada, o que faz mais sentido. A Europa está com a economia bem menos aquecida, né? E os Estados Unidos continuam com a economia muito aquecida, com o emprego lá em cima, e é um problema para o corte de juros do Jerome Powell, né? Porque já fez 2 cortes, e se ele continuar cortando e o mercado continuar eufórico como está, e por exemplo, as medidas do Trump forem bem aceitas pelo mercado, né, corte de impostos, esse negócio aí que tudo que ele está falando, nós podemos ter uma reinflação, né, ou seja, geração de emprego e tudo mais, apesar de que existe uma dicotomia nesse plano do Trump, que nós vamos ver o que vai acontecer, né? O que acontece é, se por um acaso, assumindo que vai acontecer o que eles estão falando, tá? O que eu não acredito que aconteça. Acho que a máquina ela é muito mais forte, ela sabe se defender dessas coisas muito melhor do que essa galerinha que ele está colocando aí, os Trump da vida,
tá? Os Trump não, os Elon Musk da vida. Então, o que acontece? Eu estou dizendo isso porque esse Dodge aí que o Elon Musk vai comandar e que vai cortar, né, a máquina, o tamanho da máquina, demitir funcionário público, não sei o que, tá falando algo como ele fez no Twitter e tal. A coisa no setor público não é assim que funciona, tá? É bem mais complexo e é muito mais difícil de se fazer, tá? E tem um monte de regras, um monte de coisa. E além disso, tem uma coisa, né? O emprego, boa parte do emprego, desse nível de emprego americano, ele está sendo sustentado por contratações do setor público, né? Lembrando, o Partido Democrata é mais desse lado aí de crescer o Estado, então contrataram gente pra caramba e isso daí, querendo ou não, gera emprego, gera consumo, né, e gera PIB. Então, é um fato. Isso é coisa parecida com o que acontece aí no Brasil com o crescimento do PIB do Brasil. É muito gerado aí por esse gasto público, né, contratação de funcionário público e tudo mais. E aí o que acontece? Se por um acaso realmente eles fizerem o que eles estão falando, de demitir funcionário público, nós estamos falando de aumentar desemprego, de menos gente consumindo e tal, isso daí é recessionário, né? E então essas duas coisas não se conversam, né? Então você está falando de corte de impostos e aumento de produtividade, de contratação do setor privado, mas por outro lado você tem aí do setor público. Então tem muita coisa para acontecer e muita coisa para a gente ver. Por enquanto, o que o mercado está precificando é continuidade de crescimento e continuidade e repique de inflação. Então, a gente segue a maré do mercado. Tá? Estou fazendo um comentário aqui que realmente podemos ter surpresas aí no meio do caminho e o gráfico vai nos avisar. Tá? Então, Reino Unido continua os juros no mesmo lugar e o Japão, os juros continuam subindo. Tá? Então, assim, você vê que o Japão está subindo os juros exatamente porque ele precisa, né, subir. Apesar que isso daqui é o título de 10 anos, né? Não é comandado pelo governo, mas o governo interfere bastante porque compra e vende títulos no mercado, né? Por que isso daqui é importante? Porque o DXY está subindo demais e está desvalorizando o iene japonês. Então, se o Japão não paga para alguém querer se posicionar em ien japonês, ele precisa pagar uns juros que façam sentido, né? Então a tendência desses juros aqui é continuar subindo. Indo aqui para o S&P 500, nós tivemos então, depois dessa barrona de alta aqui, nós tivemos uma barra de correção de 50%, né? E veio testar aqui e fazer esse pullback. Por isso que eu digo que não há nada para se preocupar, pelo menos por enquanto, né? Quando você olha aqui o gráfico diário, nós estamos num pullback no topo rompido, uma região importante, e se por um acaso na segunda-feira esse negócio aqui começar a reagir, tem compra aqui, né? Se violar um pouco aqui, ainda pode vir até uma retração de 61,8 de toda essa perna, tranquilamente, né? Mas a tendência é de alta, não tem o que falar, né? Isso daqui, topos e fundos ascendentes, para o gráfico diário e semanal, não tem dúvida, né? A mesma coisa para a NASA, que a semana passada rompeu o topo histórico, e a semana voltou aqui para fazer um pullback no topo histórico. Continua a tendência de alta. Dow Jones continua muito forte, né? Até a correção dele foi menor do que os outros. O Russell 2000 também fez uma barra bem intensa, fez a outra barra intensa essa semana de correção, mas pullback no topo rompido, né? Então, assim, tecnicamente isso daqui está tudo muito bonito, tá bom? Olhando a Alemanha, veja que isso daqui é bem importante, tá? Nós estamos já 3 semanas nessa região de preço, né? E temos aqui alguma volatilidade, temos quem do doji, que é de indefinição, mas continuamos aqui acima do topo rompido, isso daqui continua sendo uma consolidação acima do topo rompido, isso aqui pode romper a qualquer momento. Isso daqui está acontecendo muito por conta dessa instabilidade lá no governo alemão e por conta da demissão do ministro das finanças e tal, então é natural, né? Então se o cara conseguir equalizar esse negócio aqui, isso daqui rompe, então não é nada muito para se preocupar. O Reino Unido continua fazendo a sua correção, mas olha, tem essa linha de tendência aqui que vem de lá de baixo, de lá do fundo do Covid aqui, né?
E ele fez aqui um candle doji, tem toda essa região aqui de suporte, tem essa linha de tendência, vamos ver se essa semana aqui ele reage, né? E a França um pouco mais fraquinha, mas ainda dentro desse canal de alta aqui, né? Enquanto estiver acima desse fundo aqui dos 7.000, ainda a tendência está preservada, então nada de muito preocupante. O Japão continua na sua consolidação, fez uma semana de baixa, mas nada demais. A China fez uma bela de uma semana de baixa, um pivô de baixa aqui, e agora o último bastião aqui é esse topo e essa última retração de Fibonacci. Se perder isso daqui, realmente a gente entra numa grande consolidação aqui, que pode fazer ele vir testar este fundo aqui novamente, tá? Então, a China, o pessoal até agora não está comprando aí o pacote de estímulo. Os mercados emergentes, obviamente, desceram junto com a China, né? Também tem essa linha de tendência que é uma tendência frágil, mas está subindo no longo prazo, né? E o nosso EWZ fez uma semana aqui que quase não saiu do lugar, assim como o Ibov também fez uma semana que quase não saiu do lugar, né? O dólar também não. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que fez uma semana de baixa e olha, é o fechamento mais baixo aqui, que todas as outras vezes que ele chegou nessa região, ele deixou sombras, né? Ou seja, entrou alguma força compradora, dessa vez não entrou. Então, realmente, esse petróleo aqui está arriscado perder o fundo, né? E o impressionante é que a Petrobras, o pessoal gostou do balanço e ela foi para cima, mesmo com esse contexto aqui do petróleo. Então, é difícil confiar aí nessa alta da Petrobras olhando esse petróleo desse jeito, né? O minério de ferro também continua sofrendo por causa da China, né? O cobre também é a mesma coisa, a tendência aqui é de alta, mas ele teve uma semana bem ruim. O ouro também teve uma semana de correção bem forte, mas ele chegou aqui nessa região que a gente queria, né? No 2.550, vamos ver se configura uma compra, senão ele vem aqui, pode vir aqui até esse 2.400, né? De qualquer forma, o que não dá para vender esse ouro, a única coisa que a gente tem que esperar é ele marcar um fundo para a gente voltar a comprar, tá? A prata, a mesma coisa, fazendo essa correção aqui neste topo, não é topo histórico, mas é o topo de muito tempo, né? Então, se reagir aqui, tem compra também. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY extremamente forte, olha só, essa semana aqui ele veio aqui fechar no 107, né? E chegou a bater o 107, fechou no 106,600, né? De qualquer jeito, o DXY está muito forte. Se por acaso ele romper esse topo aqui, eu não sei quais as consequências aí no mercado mundial, porque começa a afetar a balança comercial dos países, né? O dólar muito forte, né? É inflacionário para todo mundo. Imagina, no Brasil, se o dólar sobe, a inflação é na veia. E isso acontece em todo lugar. Europa um pouco menos, porque a Europa, a maior parte do comércio dela é realmente dentro da Europa, mas tem muito comércio em dólar, por exemplo, todas as commodities que eles compram, tipo petróleo, a Europa não tem petróleo, importa praticamente tudo, né? E tirando o pessoal lá dos países nórdicos que produzem, né? Mas, então assim, obviamente a alta do dólar prejudica todo mundo e é inflacionário para o mundo inteiro, tá? E para os Estados Unidos também. Indo aqui para o Bitcoin, olha só, tivemos mais uma semana muito bonita de alta, né? Então fechou aqui, na verdade está rodando, né? De fim de semana o Bitcoin roda, né? Então, olha só, ele chegou aqui na sexta-feira, né? Nos 90 mil dólares e está consolidado aqui, pronto para pegar embalo para um novo rompimento, né? Então, o 100 mil ficou para essa semana, vamos ver se acontece essa semana, mas está com muita cara de acontecer alguma coisa parecida com o que ele fez aqui, depois rompeu e agora está aqui e deve romper e ir lá nos 100 mil dólares, tá? Nada que desabone esse Bitcoin. A mesma coisa, o Ethereum também está num ritmo bom. Essa semana aqui ele chegou aqui nos 3 mil, chegou a ser cotado aqui até quase 3.500 dólares, né? E deu uma paradinha para pensar, mas para mim essa tendência de alta aqui está preservada e está tudo bem com ele, tá? Indo para, ainda nas moedas, temos aqui o Yen japonês, que eu falei, né, lá no começo do vídeo. Veja que ele tem toda essa bagunça aqui e deixou uma sombra, mas ele chegou a bater aqui 158, né, e está cada vez mais perto aqui dos 162. Esse negócio aqui, eu falei assim quando eu estava falando dos juros, né, esse negócio aqui é para cima, não tem muito como negar, né? Com o dólar, com aquela força que ele está, o DXY como ele está, nenhuma moeda resiste, né? Então temos aqui o exemplo
do ien japonês. Temos o exemplo aqui também da rúpia indiana, né, que a semana passada fez um rompimento aqui desse topo, e essa semana deu uma paradinha, mas esse negócio aqui está tendendo a continuar subindo, né? Lembrando, a Índia é grande exportadora, né, para o mundo. Então, indo agora para as magníficas 7, a Apple não saiu do lugar, continua nessa consolidação, numa tendência de alta, esperar romper para cima, né? A Microsoft também ficou mais ou menos no mesmo lugar, também com consolidação, numa tendência de alta, esperar romper para cima. A Amazon, depois de fazer o rompimento do topo histórico, fez um candle de correção natural, né, como o resto do mercado. O Google também fez um candle de correção aqui. Enquanto ele estiver trabalhando aqui em cima, tá tranquilo, né? Se ele der um sinal de compra aqui, podemos comprar. Se fizer pivô, nem se fala, né? A Meta continua aqui ainda em cima do topo. Foi uma semana de baixa, mas nada que se preocupe ainda, né? A Tesla abriu com um gapão de alta. Depois de toda a barra de alta que ela fez na semana passada, ela ainda abriu com um gap de alta e veio fechar aqui, fechar o gap. Então, fechou o gap aqui agora. Se isso daqui der qualquer sinal, mesmo que voltar mais um pouco, só tem compra na Tesla, tá? A Netflix continua muito forte, né? Então, teve mais uma semana de alta aqui. Golaço da Netflix em transmitir aí a luta do Mike Tyson. Espetacular, né? Óbvio, tem que dar um desconto, né? O cara tá com 58 anos de idade, depois de 20 anos sem lutar. Então, assim, é um negócio mais um show do que uma luta propriamente dita, mas eu achei muito legal. Quem não assistiu, vale a pena. A Nvidia teve uma semana aqui de correção. Essa semana tem o balanço da Nvidia, né? Então vamos ficar de olho. Segunda e terça o pessoal deve começar a se posicionar, aquela galerinha que tem acesso aí, inside information da Nvidia, tá? Se esse negócio começar a reagir para cima, provavelmente vai romper topo histórico, tá bom? Então, eu queria chamar atenção só com as nomeações aí que o Trump está fazendo, né? Uma delas é o Robert Kennedy Jr., né? Tem esse setor aqui, o setor farmacêutico, principalmente das vacinas, né? Ele pode sofrer um pouco. Então a Moderna, olha só, desde a eleição do Trump aqui deu uma paulada para baixo. A Pfizer está um pouco mais garantida aqui ainda, né? Mas olha, eu não duvido ela vir aqui continuar caindo. Muito, não que vai acontecer alguma coisa, tá? A Pfizer é muito mais do que vacina, né? São gigantes. Mas o negócio da incerteza atrapalha, né? Todo mundo fica meio com medo. E se o maluco do Robert Kennedy cria qualquer coisa lá e ferra esses caras aí? Então é preocupante. E tem também a galera da Ozempic, né? A Lilly também pode sofrer com esse negócio porque ele pode vir com algum tipo de regulamentação. E olha só, ela está fazendo também essa correção aqui. E aí eu vou te dizer, essa Lilly especificamente, ela é muito forte, né? Todas elas são, tirando a Moderna não confio, mas Pfizer é forte e a Lilly é muito forte. Então o que acontece? Se por acaso, por conta dessa incerteza aí do Robert Kennedy, ela vier testar aqui a região dos 600, por aqui, olha, nesse canal, vai ser um ótimo momento de compra, tá? Vamos ver se ela vem enrolando aqui até o cara tomar posse, não sei o que, ainda tem bastante tempo, né? Ainda tem 2 meses pela frente. Mas de qualquer jeito, isso daqui quem quiser vender no day trade, curto prazo, até fica à vontade. Eu não me meto com isso daqui, que o papel é em tendência de alta macro, tá prestes a fazer um pivô de baixa, eu estou mais preocupado em pegar a compra quando ele ficar bem sobrevendido, tá bom? Bom, então falando dos Estados Unidos é isso, vamos para o Brasil agora. Então, olha, turma, tudo continua como antes, né? Então, mais uma semana de alta forte dos juros aqui, fechou aqui o DI FUT quase em 13,5, né? Então, nenhum sinal de corte de juros ainda no Brasil, as coisas não estão resolvidas. E o Ibov, olha só, uma semana de doji no semanal, não aconteceu nada, foi uma semana terrível, né, para operar. E você vê o índice aqui, olha, e o problema do índice aqui é que esse negócio aqui é uma bandeira de baixa, né? Então, assim, se isso daqui perder o fundo, ele vem aqui no 125 tranquilamente, vem rápido, tá? Então, essa semana aqui pode dar essa venda, tá? Por enquanto não tem nenhum sinal que o mercado vai reagir, então nós temos que operar mais na ponta vendedora do que na compradora.
60 minutos continua baixista aqui, esse canal de baixa e tal, ou seja, quando ele vem testar o topo aqui, a gente vende, se por acaso ele reagir, a gente vende e assim vamos operando, né? O dólar é para cima, essa semana aqui foi uma semana bem chata de operar, né? Semana passada também, porque ele corrigiu numa semana numa tendência de alta, ele corrigiu, foi meio ruim de operar. E aí essa semana aqui foi pior, né? Ele ficou aqui nessa região e assim, estamos esperando, ele até rompeu aqui os 5.800, né? Depois deu uma voltada, parou, fechou nos 5.789, mas é tendência de alta, né? Esse negócio aqui, tudo indica que é para cima. Indo para os small caps. Então, assim, não vou nem entrar nos 60 minutos aqui, porque é ficar moendo dinheiro, tá? Precisa esperar ele se resolver. As small caps, olha, a mesma coisa, né? Para mim isso aqui é mais para baixo do que para cima, mas está bem consolidado aqui, tanto é que não aconteceu nada, né? Os setores também, olha só, o setor de materiais básicos teve uma semana de baixa, mas está super lateralizado, nada para fazer. Setor industrial querendo romper, mas com o mercado pesado do jeito que está é difícil, se o mercado reagir, o setor industrial provavelmente vai ser um dos primeiros a reagir. Setor de consumo continua na mesma aqui, isso aqui é mais para baixo do que para cima, se por acaso perder esse fundo aqui, essa semana temos venda em consumo. Aliás, tem vários aí de consumo que dá para vender, né? Setor imobiliário continua consolidado, precisa resolver os juros para esse negócio de romper para cima, né? Tem muitas construtoras muito ruins, né? O setor financeiro continua na sua correção aqui, corrigiu pouco essa semana, né? Precisamos esperar isso daqui, marcar um fundo e reagir, assim como o setor industrial, quando esse negócio reagir, o mercado deve reagir, enquanto isso não tem nada. E o setor de utilidades, essa semana aqui reagiu, então esse daqui é um setor que eu confio mais em fazer compras, tá? O cenário inflacionário é bom para ele, né? E esse 1, 2, 3 aqui pode dar oportunidade de compras. Tem várias empresas de utilidades que estão bonitas. Indo agora para os principais papéis do Ibov, né, você vê que o Itaú, que é um dos melhores papéis, teve uma semana de baixa, semana passada fez essa sombra, essa semana fez uma semana de baixa, tem bastante suporte aqui, e acho que tem até linha de tendência aqui, não sei porque está apagada, né? Ele está aqui nessa linha de tendência, né? E então, assim, esse Itaú, quando ele reagir, ele deve ser um dos primeiros a reagir, quando o mercado reagir. Por enquanto, não tem muita coisa para fazer. Eu não vendo Itaú nessa tendência de alta, tá? Bradesco está fraco, se por um acaso ele semana fez uma semana de indefinição, se perder o fundo aqui, ele pode vir testar esse fundo, eu vendo o Bradesco, tá? Se ele fizer isso. O Banco do Brasil, se ele perder o fundo aqui, pode até dar alguma venda, tá? Tem que tomar cuidado porque o Banco do Brasil está numa tendência de alta forte, então assim, eu não faria swing trade, day trade eu até me arrisco. A Sambi chegou aqui no alvo que a gente tinha falado, né, aqui nos 25, então uma bela de uma semana de baixo, falamos para vender essa semana, e chegou. Agora vamos ver o que acontece aqui, porque das outras vezes ele reagiu, né, e dessa vez ele fechou aqui na mínima, então assim, não duvido perder isso daqui, tá bom? Se pesar essa semana, isso pode acontecer. A Vale pesou pra caramba essa semana, né? Perdeu esse fundo aqui, então deve continuar vindo aqui para os 55. Difícil de operar Vale, né? Para day trade até deu aqui algumas vendas, né? E a Petrobras que está consolidada, mas olha, reagiu aqui, né? Se fossem condições normais, se o petróleo não tivesse caindo, se o Brasil não tivesse caindo, eu compraria Petro sem medo. Agora eu fico tecnicamente tem a compra, mas eu fico com receio de operar essa Petro com esse contexto todo, tá? Eu acho que ela vai ficar consolidada aqui ainda moendo um tempo. A B3 já chegou aqui no fundo, né? Agora precisa esperar ela dar um sinal de reação em algum momento quando o mercado reagir, aí tudo bem. Acho que não perde o fundo, tá? Mas se perder o fundo, aí a gente volta a falar sobre ela. A VEG, louca para romper o topo aqui, mas não tem força, né? Precisa esperar o mercado reagir. A Magalu é só venda, então essa semana foi semana de baixo. Se perder o fundo aqui, tem uma venda óbvia, né? E essa Magalu é só para baixo. E para finalizar, as commodities que estão muito fortes, né? O milho essa semana aqui deu uma paradinha para pensar, mas o alvo dele é aqui nos 80, não tenha dúvida. O boi continua nervoso porque ele rompeu o topo histórico, que era aqui os 330, né? Eu pensei que ele ia parar aqui nos 300, ele passou direto, chegou aqui nos 330 e rompeu, fechou nos 339. Então, assim, ele pode fazer o que ele fez aqui, né? Veja que ele tinha tentado aqui, aí depois devolveu tudo, e aí fez uma alta forte, né? E quando chegou aqui, a gente pensa assim, já está cansado, né? Aqui era o topo histórico, né? E aí o que ele fez? Não olhou para trás e foi embora. Então, assim,
não duvide que esse boi continue aqui a sua jornada, né? Continuamos comprados nele, não deu nenhum sinal de saída, então continuamos na mesma, né? Já a soja deu uma bela de uma ramelada, né? Então fizemos uma compra aqui pelo diário, agora isso daqui está com cara de bandeira de baixa, então se perder o fundo aqui tem que estopar e ela pode vir testar esse fundo aqui, né? Foi bem feio esse movimento da soja. E o café foi maravilhoso. Olha só que rompimento, uma barra aqui de 14% essa semana, né? E o café, eu vou te falar, no mundo ele tá, eu acho que ele vai fazer um movimento parecido com o do boi e ele deve vir aqui nos R$ 600 de uma vez, tá? Pode até fazer um zigue-zaguezinho, mas ele tá com toda a cara de fazer um movimento parecido com o que ele fez aqui, né? É um rompimento importante, uma reversão de tendência importante, né? Eu confio bastante aqui nesse trade. Prepare-se para pagar o seu café mais caro, tá bom? Assim como o seu churrasco. Então, o kit completo. Bom, então era isso daí, como eu disse, vídeo mais rápido, porque está tudo alinhado, não tivemos nenhuma mudança, nenhuma divergência, segue o plano, né? E vamos operando com cautela e gerenciamento de risco. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.